What it do, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Caótica. Como é que vocês estão? Estão bem? Isso mesmo. Bom, este episódio tem um convidado especial. Um carro. Não, tenho a Erika comigo. A cofundadora deste podcast. Podes falar, estás à vontade. É que tu estás aí, tipo, a tentar hold os teus risos. Ok, então para já eu sou uma convidada. Não, tu és o carro, tu identificas-te como carro. Porquê que eu sou um carro? Ok, não vamos começar com isso. Quantas vezes é que tu te metes no meio da estrada e tens... Eu juro que para mim tu és um carro. Eu vejo-te mais como um carro do que como um humano. Não, eu já te disse, eu observo... Portanto sim, Erika, o carro. Eu já disse que observo as coisas muito antes, então eu sei se o carro vai ou não. Mas eu não confio. Não te Portanto, preocupes, eu confio. Mas eu não, porque quando tu estás comigo, tu estás mais ao pé da estrada do que no passeio que é designado para pessoas. Imagina, queres que eu dê uma aula de condução agora? Tens uma coisa, tens a estrada onde tu estás, mas não é aí que deves estar. A sério? E depois tens outra parte que é onde, estás a ver, são umas coisinhas com duas pernas e dois braços que se chamam humanos. Tu também és humano e tens que estar ali. Oh meu Deus! É aí que deves estar. Eu acho que ao longo deste podcast vamos perceber que eu não sou humana. Mas... Enfim. Olá pessoal, o meu nome é Erika. Força. A cofundadora deste podcast. A cofundadora deste podcast, é verdade, estive bastante presente no processo do começo deste podcast. Sim, mas agora não, agora dá-nos 17 horas por dia. Pronto. Portanto, já não estás tão presente. Opa, eu iniciei nisto, dei-te a motivação necessária e depois deixei-te. Não, mas é justo. A cena é que imagina, chegámos a falar disto, que eu tinha essa ideia já há bué tempo. Só que fiquei naquela, tipo, pá, ou não tinha bem assunto, ou ficava tipo só a debater bué, estás a ver? Ou nesse caso a bater crânio. Ficava, se calhar ainda não é o melhor momento. Entretanto, fez-se um clique na cabeça. Eu disse, olha, pronto. Eu acho que isso foi entre medos e não saberes inicialmente do que realmente querias falar no podcast. Essencialmente, yeah. Eventualmente começaste a fazer brainstormings e... Porque foi isso que ajudou, honestamente. Foi fazer brainstorming e começar a escrever mesmo as ideias, a dizer, olha, pronto, quero fazer isto. E olha, estamos aqui. E estamos aqui, é isso. Eu queria começar por abordar o facto de tu dormires bué tempo. Eu não percebo como é que um ser humano consegue dormir tanto tempo durante um dia. Eu não percebo como é que as pessoas dormem pouco e conseguem fazer alguma coisa. Isto é uma skill, isso eu posso dizer que é uma skill. Isso também não percebo. Então dormir muito também é um grande skill. Não, mas... É, juro. A diferença nisso é que, por muito que eu esteja cansado, depois de dormir só 19 horas, né? Porque claramente para ti isso é só um bocadinho. Tu normalmente é tipo 28 horas. Sim, para mim, eu se pudesse dormir 48 horas de seguida, eu dormia. Eu adoro dormir. Dormir é a melhor coisa do mundo. Eu concordo com isso, só que eu não consigo dormir tanto tempo. Imagina, eu nunca vi nem ouvi tu dizeres, hoje apetece-me passar o dia todo na cama, meu. Porque por muito que eu queira, eu sei que não vai acontecer. Imagina, eu sei que és uma pessoa bem produtiva, mas imagina, tu não tens aquele sentimento, estou tão bem na cama que não me apetece fazer mesmo nada. Ou então, tipo, tens os músculos todos a morrer e, tipo, não vou mexer-me daqui. A última vez que eu tive esse sentimento de ter os músculos, tipo, mesmo estar morto, estás a ver, dos músculos estarem mesmo todos lixados, era quando ia ao ginásio. Não vamos falar sobre isso. Mas olha que mesmo assim não era suficiente para me deixar na cama. No máximo ficava mais meia horita, no máximo mais uma hora, mas acabava por me levantar. Não consigo mesmo ficar o dia todo na cama. Esquece. Há tipo aqueles dias que tu estás tipo... não sei explicar, é mesmo um feeling, tu sentes-te mesmo tipo aquele conforto tipo, de estar na cama. Tipo, há dias tipo tu acordas e decides, não, vou fazer algo produtivo, estás a ver? Yeah. Mas já há outros, tipo, não, é incrível. A cena é que incrível. Eu tenho isso. Eu entendo. A cena é que eu tenho isso mesmo estando todo morto, mesmo estando todo roto, estás a ver? Eu posso estar todo roto e dizer, bora ser produtivo. Com o olho meio aberto ou meio fechado. Não sinto o corpo e estou, bora ser produtivo. Imagina, eu se estivesse morto e se alguém me dissesse, bora ser produtivo, eu mandava-o dar uma volta.
Tipo, não fala comigo. eu sei. Eu até posso estar de bom humor, estás a ver? Mas só o facto de me virem perturbar no meu conforto, epá, não, olha, dá a meia volta. De onde tu vieste. E não só. Normalmente tu dormes 17 horas, tu basta dormir 16 horas e meia, já é o suficiente para ninguém te chatear, ninguém te pode chatear. Eu não durmo 17 horas. Vá, ok, obviamente que eu estou a exagerar, mas tu dormes bué. E eu juro que eu tenho boa inveja, eu gostava de conseguir dormir tanto o tanto tempo que tu dormes. Não sei se agora a frase fez sentido, mas pronto. Eu, por outro lado, gostava de ter um relógio, tipo, sabes? Que o corpo já sabe, já dormiste estas tais horas, tipo, está na hora de acordar. Um relógio tipo corporal. Yeah. Ok, yeah. Yeah. Só que o meu corpo não consegue. Não, tu desligas completamente. É que imagina. Eu posso-te mandar mensagem agora, assumindo que adormeceste para aí tipo à meia hora, assim. Tu só me vais responder lá para tipo ao meio-dia da manhã. E assumindo que agora são. Vá, por acaso agora são o quê? Para aí 7 da tarde. Se vais-me responder lá para o meio. Não, 2, 3 da tarde. À vontade, à vontade. Adormeces agora, no máximo. Não, a cena é que tu não és de acordar à noite, pois não. Depende. Tipo, durante a meio do sono. Yeah, acontece. Nem sempre. Eu não te vejo a acordar a meio do sono. Nem sempre acordo durante a noite, mas. Comigo é mais frequente. Imagina, se eu agora adormecer, por exemplo, por volta das 9 da noite, por volta da meia-noite e meia ou 1 da manhã, normalmente. Eu nem consigo imaginar uma minha ir dormir às 9h30 da noite. Mas é isso, era onde eu queria chegar também. Eu não sei quando é que foi a última vez que eu adormeci antes da meia-noite. Yeah. Mas não me lembro mesmo. Eu posso agora tentar mesmo forçar o cérebro, não consigo mesmo. Normalmente é sempre a partir da meia-noite. E a partir da meia-noite não quer dizer que seja tipo à meia-noite e 1 ou do género. Tipo, é lá 1, 2. Yeah. Eu por acaso já reparei que tenho mais ou menos um relógio corporal, estás a ver? Yeah. Mas só que o meu tempo de sono é um bocadinho mais alto do que Não, tu és super alto. Tu és super average alto. de pessoal, estás a ver? Yeah. Imagina, eu para acordar tipo, por mim mesma tenho de dormir 10 horas. Isso é um sonho. Isso é o sonho. Eu normalmente dormo, tipo, consigo dormir para aí 6 horas seguidas, se tanto. E depois tens tipo os estudos a dizer adultos devem dormir entre 7 a 8 horas. Sim, tu E eu dormes fico, 18 horas e dizes, "Ai, a cena é essa, tu Dobra dormes isso." mais do que isso, tu dormes mais do que isso e não mesmo assim estás cansada. 5 minutos a seguir está-me a dizer, cansada, ai, eu estou cansada. Eu costumo sempre dizer O que é que que eu tu nasci fizeste cansada. Eu nasci cansada, fui feita cansada, eu não sei. É isso, por vezes. Vá, também quando eu durmo um bocado mais do que eu costumo dormir, sei lá, assumindo que eu durmo para aí 5, 6 horas. Se eu dormir, por exemplo, 7, 8, aí já começo a sentir esse cansaço. Só durante o dia continuo a sentir, ou seja, lá está, se eu dormir mais do que o normal, durante o dia eu é que vou-me sentir cansado e sem motivação, não é sem motivação, mas o corpo mole, estás a ver? Fico sem vontade para fazer nada, fico só a existir, pronto. O que tu fazes on a daily basis, depois de dormir 19 horas e meia. Não, mas é o que é. É o que é. É o que é verdade. Porque imagina, eu também já tive o tempo suficiente para habituar o meu corpo, por exemplo, só a dormir 7 horas, 7, 8 horas. Por exemplo, quando a gente estudava, Yeah. não tínhamos senão outra opção do que ter meio com um horário para ir dormir e um horário para acordar. Mas acreditas que, mesmo assim, mesmo com esses horários fixos, né? Eram mesmo fixos, mesmo assim, dormir antes da meia-noite era bem raro. Era impossível. Impossível, impossível. Eu basicamente, Por muito que eu tivesse quando eu estudava, cansado. eu dormia tipo 6 ou menos. Não, a cena é que 6 ainda horas conseguias ao dormir a menos. meio do dia. Tipo, sei lá, chegavas a casa, entretanto ainda dormias. E eu não. Não dava. Não dava. Havia dias horríveis. Mas por um lado também é... Como é que eu ia dizer? Mas tu é que fazias bem. Porque ainda tinhas aquela energia se precisasses de estudar durante a noite. Vá, não digo tipo durante a noite toda. Mas ainda conseguias aguentar mais um bocadinho. Há aquelas pessoas que dormem tipo 20 minutos cestas. Eu sou incapaz de dormir uma cesta de 20 minutos. Eu, se for dormir uma cesta, eu acordo às 8 da noite. Aí estamos de acordo, porque eu não sei o que é dormir uma... Para mim não faz sentido, eu não consigo chamar isso uma nap, uma cesta de 20 minutos, não. Eu demoro 20 minutos, 20 minutos para adormecer. Exatamente. Não dá. Para mim uma cesta é, tipo, ou dormes 8 horas ou não dormes. E tu claramente fazes o dobro disso. E chama, dormi uma cesta. Mas estou tão cansado. Mas é isso, tipo, por um lado isso também é mau. Tipo, honestamente nunca percebi o porquê de acordar sempre cansada. Mas é uma coisa que, tipo, que realmente sinto, mesmo que sinto... Epá, estou cansada, estás a ver? Mas por acho mais que que durma, nem que durma 6 horas, nem que durma 7, 8, 9, 10, 11, 12...
E por aí além, eu acordo sempre cansada. Eu já fiz o teste, dormir menos ou dormir mais, vou sempre acordar cansada. Pá, isso depois também acho que depende muito do que é que fizeste ao longo do dia. Não tipo o que é que vais fazer, mas o que é que fizeste no dia anterior, estás a ver? Não sei, então não sei o que é que eu ando a fazer durante os dias para eu acordar sempre cansada. Ou pode ser simplesmente o teu sistema, simplesmente Pá, ficas eu acho que independentemente sim. independentemente do coisa Eu que acho que durmas, sim, eu do acho tempo que que sim. durmas. E por um lado isso também é mau, porque tipo, acabas por tipo, ter que te surpassar para fazeres as coisas, porque já Tipo, te sentes bem ultrapassar. cansada. Yeah, Sim, já te sentes bem cansada. Não sei se é uma cena de saúde ou não, mas honestamente também É nunca... pá, às tantas pode ser. Por acaso nunca investiguei sobre isso. Já tive esses problemas de saúde e que... Mas problemas que te faziam ter esse cansaço. Ter esse cansaço, Ok. sim. Mas tipo, agora tipo, não sei, como se isso tivesse ficado, para além de já não ter essa doença, vamos assim dizer. Pá, eu não sei se posso considerar isso como tipo uma sequela Pá, se calhar. desses problemas, não sei. Se calhar, porque até tinha, tipo, por exemplo, até tinha a minha médica que me dava, tipo, medicamentos e tudo, se eu me sentisse mesmo cansada, Ok. eu lembro-me de ainda estar no liceu, mas era mesmo no início, nós ainda nem sequer nos conhecíamos, ano 2015, Aí é bem, 16, Isso é literalmente há 10 anos. A minha médica, tipo, me dava, tipo, medicamentos, porque havia dias, tipo, eu nem sequer me conseguia mesmo levantar da cama de cansaço. Damn. Daí, se calhar, tens razão. Talvez sejam sequelas. Sequela disso. Mas sabes, não sei se já pesquisaste sobre isso, se há forma de combater isso. Não, honestamente. Pá, sem propriamente ter que tomar merdas, estás a ver? Porque é essa cena, por exemplo, eu sou a favor, não é a favor, mas se puder evitar tomar medicamentos eu tomo. Eu não tomo, Certo. a não ser que eu esteja a morrer e mesmo assim pondero tipo 7 vezes. Será que devo mesmo? Eu também tenho essa cena. Porque eu não acredito, gostei, tipo, deste mais ser, não tomas, gostei. mais habituas o teu corpo a essa ajuda e depois já não consegue. Meio que ficas dependente. Não propriamente dependente, mas o teu corpo habitua-se à ajuda e depois já não se consegue defender sozinho. Exato. Meio que ficas naquela, ok, se eu preciso, sentes nem metade do que estás a sentir, estás a ver, mas ficas logo, o teu cérebro vai logo para aquela cena de, ok, preciso de medicamento para... Uma mini dorzinha já estamos a pensar num medicamento. E depois Mas a por gente acaso- pensa que é só para aquela dor que nos está a doer, mas não, aquilo afeta o corpo todo. Yeah. Só que a gente não sente, como não dói, não sente. Exato, mas eu, por acaso, agora estamos a falar nisso, é uma cena que eu tenho, que é, quando sou eu evito tomar medicamentos, não faço mesmo... Mas quando é aos outros, olha, já tomaste. olha, vê lá, toma um bem. Benuron ou algo do género para passar. Mas Sim. eu não, tipo, não me des nada, obrigado, mas eu não vou tomar. Eu sei, eu parti o braço, estou a sangrar do nariz, mas não preciso, estou bem. Isto vai curar naturalmente, não sei. Analgésicos, para quê? Não. Eu sou forte. Eu sei que vou ser operado daqui a 10 minutos e preciso talvez de... Como é que se chama? Anestesia. Anestesia. Não, obrigado. Mas por acaso, eu tenho boas vezes essa conversa com a minha mãe. Não propriamente de medicamentos, mas vitaminas. Ela está sempre a dizer, Érica, toma as vitaminas, vais-te sentir melhor, vais-te sentir mais acordada, mais motivada. Ou é as vitaminas D para não ficar doente, ou é as vitaminas C para não ficar doente. E eu digo exatamente a mesma coisa à minha mãe. Mãe, se tu estás a ajudar o teu corpo com essas ajudas extras, o teu corpo nunca se vai habituar ao que tu já estás suposto a ter. Ele próprio cria essas vitaminas ou, sei lá... Mas certas comidas têm as vitaminas e isso aí podes pesquisar. Esqueci o raciocínio. Estávamos a falar das vitaminas, a tua mãe tomar as vitaminas e tu estavas a dizer que, ok, o teu corpo, é suposto o teu corpo já estar habituado a isso, portanto, ao tomares isso, não estás a ajudar o teu corpo. É isso. Continuando. Não tinhas mais nada? Acho que não tinha mais nada. Acho que não tinha mais nada. O que eu queria tocar nesse assunto era o quê? Que em contrapartida eu tomo vitaminas. Do quê? A vitamina D, C e B3, acho eu. A B3 eu na altura cheguei a pesquisar o que era, mas eu nunca sei. Portanto, andas a tomar vitaminas nem sequer sabes o que é. Não, tipo, eu sei, só que não me lembro. Em minha defesa não me lembro. A sério, eu pesquisei sobre isso. E, pá, imagina, a cena é que, por exemplo, esta semana, olha, hoje tomei. Portanto, não consigo ainda propriamente sentir diferença, mas acho que ao final de uma semana sinto uma ligeira diferença. Não é como se eu tivesse... Sim, aquilo não é instantâneo. Não é instantâneo, é uma coisa que demora... Claro. Sim. Mas acho que ao fim de uma semana sinto um ligeiro boost de energia e de... Não quero dizer bem-estar, mas sinto-me mais motivada
fazer coisas, estás a ver? Tu em si já és uma pessoa bastante motivada. Não, mas olha cá dias... Bastante produtiva, vá. Não motivada, talvez produtiva. Porque mesmo Sim. sem motivação, tu acabas por get your shit done. Só que lá está, eu não sei se isso depois é aquele efeito... Como é que se chama? Aquilo é feito. Não sei, havia um experimento, uma experiência que foi feita já há bué tempo por médicos, em que davam comprimidos que não tinham nada por dentro, tá? Era só uma cápsula que davam às pessoas para psicológico. Sim, talvez seja psicológico, só que isso tem um nome, efeito... Eu não sei se... Pá, eu não quero estar aqui a dizer... Mas pronto, é psicológico, porque se não tem nada lá dentro, mas só o facto de estares a tomar algo para dentro, o teu cérebro vai meio que associar a... Ok, tomei alguma coisa, vou-me sentir... É para isso. Exato. O que acaba por vir ao meu ponto, estás a tomar coisas para nada, porque provavelmente é psicológico. Epá, é isso. Porque, por exemplo, nesse estudo, eles tinham... Os pacientes que tomaram o medicamento sem nada, né? Que era só tipo a cápsula, realmente sentiram-se bem. Estás a ver? Sem nada, estás a ver? É isso. Ou seja, é essa a minha questão com os medicamentos. Será que eu tenho que tomar É o que estás a associar ao teu cérebro. Será que tenho que me dar cápsulas sem nada para eu dizer, ok, estou bem? Opa, se calhar. Exato. Ou se realmente preciso de medicamentos. Vá, mas também honestamente a única cena que tomo é essas vitaminas. E às vezes esqueço-me, portanto. Ontem esqueci-me, esta semana toda esqueci-me. Yeah, ok. Tenho que mesmo ter na agenda, pronto. Yeah. Eu por acaso li um livro que falava sobre o facto de que a nossa mente é realmente super poderosa, tem bué poder. Isso é. Mais pensamentos positivos tens, mais acabas por... não sei... Acaba por ser meio que uma manifestação, estás a ver? E acaba por acontecer, estás a ver? E é meio que o mesmo raciocínio. Sim. Eu percebi, eu fiz de propósito. Isso por acaso leva-me também, é um bocado, sim, relativo, conecta-se com isso, que é meio que as tuas surroundings, tipo, as cenas pelas quais, aliás, estás rodeada, meio que fazem aquilo que tu és, estás a ver? É um bocado aquela cena, tipo, tu és o que comes, basicamente. Se comeres só... Tal como tu és o que pensas. Exato, exato, é por aí. É por aí. Exato, yeah. Ou seja, se comeres coisas boas e saudáveis, pronto, isso mostra-se no teu corpo, pronto, e nas tuas atitudes. E o inverso acontece também, pronto. Exatamente. Falando de livros, né, que estavas a falar de livros, fala-me sobre isso. É que imagina, eu tenho... eu na altura, quando ainda estava em Portugal, ainda lia alguns livros, mas era assim cenas no contexto, no âmbito da escola. Ou seja, não era propriamente uma coisa que... Quer dizer... Nunca era lazer, um hobby. Não, acabei por... Mais tarde, não logo assim que comecei a ler na escola, mas um bocadinho mais tarde, não sei agora precisar, mas um bocadinho mais tarde, que eram os livros de uma aventura. Foram os únicos livros que eu li todos. E tenho um em específico, sem desviar agora muito do assunto, mas tenho um muito específico, que era A Casa Assombrada ou A Casa Fantasma. Ok. Não, acho que era A Casa Assombrada. E lembro-me que uma das personagens provavelmente era... acho que era o Chico, que ele era sempre ele o aventureiro. Não sei se te lembras do nome das personagens. A cena é que haviam várias seasons, ou seja, lembro-me do Chico, do Pedro, da Teresa. Nem sequer de que saga de livro é que me estás a falar. Não, nunca ouvi aventura. falar, não. Oh meu Deus! Sabes que és fake portuguesa depois dessa? És fake portuguesa. Não, mas pronto, era uma série juvenil. Desculpa isso, eu não sou do entroncamento. Aí, fogo, esquece. Série de entroncamento Série de entroncamento é bem fixe. Antes era mais, mas continua a ser fixe. Mais do que Castelo Branco. Ninguém é de Castelo Branco. Sou eu. Olha, deem-me 3 pessoas de Castelo Branco. Não há. Digam-me 2 pessoas do entroncamento. Olha, eu e o Dani. Não conto. Yes. Eu não conto com essas pessoas. Está feito. Pessoas que eu não conheço. Pediste 2. Ok, 3. O meu pai, a minha mãe e eu. Assim pensando. Não conta. Onde é que eu ia com isto? Pá, não sei. Os teus estavas a falar de lá está. aventuras. Exato, uma aventura. Aventura. E isso eram vários livros? Não, uma aventura era a série. E depois tinhas... Era o nome principal. Sim, era a série. E depois tinhas... Uma série, mas em livros? Exato. Então eram vários livros. Boa. A série chamava-se Uma Aventura e tinha vários episódios. E cada episódio era um livro. Ok.
Aí eu consegui agora. Percebeste a conexão sim. toda? Yeah. Lembro-me da Casa Fantasma ou Casa Assombrada, pronto. E com esse livro em específico, eu lembro-me de estar a ver, de estar a ler, nesse caso, e sentir o medo das personagens. Porque eles estavam no meio de uma casa qualquer e havia uma luz qualquer que estavam a ver. Como da outra vez quando estávamos a fazer chamada, em que havia tipo essa luz. Só que havia essa luz, só que numa casa qualquer que eles estavam, estás a ver? Pronto. Isso era tipo livros ilustrados ou era só mesmo leitura? Era só leitura. Eu não sei se entretanto havia ilustrações, mas acho que eram só. Era só leitura. Era só leitura. Ou talvez no início dos capítulos havia desenhos. Pá, não tenho a certeza, agora só mesmo vendo. Mas também não te sei precisar se começou primeiro. Se começaram primeiro a diffuser, tipo a passar a série na televisão e depois vieram os livros, ou foi ao contrário, ou vieram ao mesmo tempo. Porque eu lembro-me de estar a ler livros e ainda passava na televisão, portanto. Não sei. Mas ainda tive uma boa coleção deles, li. Isto para voltar aos livros, exato. Pronto, aí é que comecei a ler mais. Entretanto, vim para cá, não li muito. Olha, comecei a ler um livro que me ofereceram no Natal ou aniversário. Nos primeiros anos que aqui tive. Comecei a ler, fiquei a meio. Depois nunca mais peguei nele. Não sei como, tipo, esqueci-me do livro e nunca mais voltei a ler. Até ao ano passado, se não me engano. Ok. Foi quando? Porque entretanto, a um certo ponto começámos a falar de livros e depois aí comecei a ter aquela pica também de ler. Epá, eu comecei a ler bué há um ano para cá. Há um ano para cá foi quando eu comecei a ler mesmo muito, muito, muito. Estou-me a perguntar... mas chegámos a falar disso na altura. Quando começaste a ler. Eu acho que comecei a ler e comecei simplesmente a dizer-te: epá, olha, vou começar este livro e um dia depois acabei. E vou continuar com esta série e pronto. Começou tudo. Porque então deve ter sido por volta dessa altura que eu também comecei a voltar a agarrar-me aos livros, digamos assim. Não da escola, tipo livros, lazer. E um ano depois eu consegui finalmente fazer-te com que lisses um livro comigo. Se bem que eu já acabei o livro, mas... Está bem, mas lá está, era aí que eu queria chegar, porque tu lês um livro, tu não comes, não dormes, não bebes, não nada. Tu não vais à casa de banho, tu não fazes nada. Ficas só presa no mesmo sítio, estática, durante 19 horas que eu preciso ler um livro. Não, eu leio relativamente muito rápido. Eu engulo as palavras. Ou seja, faz sentido. Da outra vez, quando eu estava à tua espera para ler, ou nesse caso, como é que é? Sim, a um certo ponto eu estava à tua espera e eu sabia que... Eu tinha a sensação que tu lias muito rápido. E achei estranho o facto de estares atrás de mim. Portanto, alguma coisa de errado não está certo. Alguma coisa de errado não está certo. Ok, pronto. Mas eu acho que é o facto de... Ok, eu dei conta que tu lias um bocado mais devagar. E tu deste conta que eu lia um bocado mais rápido. Então nós fizemos o switch para tipo ajudar um ao outro. Só pode ser isso. E foi tudo ao contrário. Porque normalmente quando eu leio, quando eu estou sozinho, eu faço exatamente o que estavas a fazer e acho que ainda fazes, que é as pontuações. Sim, exato, se tiver uma vírgula, o ponto final. Só que eu acabo por fazer isso relativamente muito rápido. Para já porque quando tu lês... Imagina, quando tu tecnicamente não fazes. Porque uma pausa leva tipo um segundo. Eu acho que ler mentalmente tu acabas sempre por ler muito mais rápido. Isso é verdade, Portanto, é bom leres em voz alta. Não. Tá bem, mas eu acho isso muito cringe. Imagina eu no quarto sozinha a ler certas cenas do livro em voz alta. Mas também é um livro específico. É um livro específico que não convém ser lido em voz alta. Portanto, guarda tudo para ti. Mas um livro dito normal, é bom ler em voz alta. Só que imagina, se eu estivesse contigo e estivesse a ler em voz alta, eu ia estar a coçar-me, não. Chill. Apesar de eu ter sido uma aluna que adorava ler nas aulas. Eu também. Eu metia sempre a mão no alto, olha, quero ler, fosse textos, fosse para corrigir, os teus essays. Eu não apanhava a iniciativa de ler, mas cada vez que me pediam para ler, eu adorava. Não, eu tinha a iniciativa de ler e se me pedissem para ler era o melhor dia da minha vida. Eu tinha o dia feito já, juro-te. E às vezes tinha pessoal que não sabia onde é que estava porque estava distraído e eu dizia, não, deixa-me ler, eu sei onde é que estamos. E o setor depois olhava para mim. Estás a ver quando olham para o pessoal todo, vêm só uma pessoa com o braço no ar, olham para ti. Vou escolher aquele do fundo que não sabe nada da sala, não sabe nada da aula. Nem sabe que aula estamos. Ele nem sequer sabe que estamos aqui. Juro. E pronto, Continuo a não perceber como é que consegues ler 7 livros em 2 horas. Eu acho que
também ajuda muito. Imagina, se tu acabas por ler muitos livros, tu meio que já sabes que plot esperar, ou sabes, o vocabulário já estás familiar, já estás com o vocabulário familiar. Não, espera. Já estás habituado ao já estás familiarizado com o vocabulário. Já estás. Fuck! Ok, faz 1, 2, 3. 1, 2, 3. Volta. Já estás familiarizado com o vocabulário. Yes. E acaba por ser mais rápido. Ok, lá está. Eu estou a comparar isso como... Não sei se ainda te lembras do The Last of Us. Eu sei, pode não ter nada a ver, calma. A única coisa que eu sei disso é o jogo. Que só joguei Sim. uma vez. O jogo. Não sei se te lembras, havia partes em que era tipo... Tinha uma cena mesmo à volta disso. Em que tu não podias, tipo, controlar os personagens. Tinha uma cena, né? Digamos assim. Ok, não jogaste assim tanto. Não. Estava a tentar fazer comparação. Então não estou a perceber o que estás a querer dizer. Estás a Que jogar... tinha uma história à volta disso. Imagina, já conheces o jogo. Jogas, não sei o quê. Entretanto, como já conheces aquela parte, já sabes o que é que vais acontecer, dás skip. É um bocado por aí. Sim. Mas com os livros, estás a ver? Sim. Ou por exemplo aquela Tens parte, mais ou menos a ideia. por exemplo, do GTA. Sabes que o Exato. pessoal vai falar e pá, dá skip naquilo. Ok, é mais Next. fácil ainda. Exato. Let's go to the mission. Exato. Yeah, Pronto, é era isso. por aí. Ou seja, preciso ler muito mais. Yeah. Por exemplo, imagina, eu agora dava-te um livro de fantasia. Epá, tu ias estar perdido. Porque era o meu primeiro livro de fantasia e ia estar a absorver tudo mas e imagina, tentar tu, perceber. além de estares a ler o livro, aquilo é um mundo completamente à parte. Imagina, por exemplo, o livro normal. Imagina, o livro que nós lemos juntos Sim. é baseado num dia-a-dia normal. Na Terra, estás a ver? Sim, tanto que tu conseguias ver em certas ações. E nós chegámos a falar E sobre nós isso. chegámos a falar sobre Por isso, exemplo, que nos identificávamos. As redes sociais. sociais. Social media, o pessoal percebe. Ok, eu ia dizer. Eu não posso, Keep it to yourself. Portanto, não posso ler em voz Por alta. exemplo. E é isso, se eu agora te desse um de fantasia, por exemplo, Fourth Wing, aquele que eu quero mesmo que tu leias. Mas imagina, não me começa a dar já spoilers, porque senão... Não spoilers, mas é isso que eu estou a querer dizer, é um vocabulário completamente diferente. Às vezes tu tens que pesquisar o que é isto. Podias-me ter trazido o livro, já querias tanto que eu lesse o livro. Então o quê? Vou ter que estar a ler eu, à beira da tua estante, assim que for para meter o livro de volta, digo, olha, pronto. Tens um site, ok? Eu deito o site. Mas eu quero o livro. Não. É que ele é bonito. Estamos de acordo que ele é bonito. Ele é incrível. Ele Ele é bonito. Ele é bonito. E tem aquele, como é que se diz? Tipo, aquele relevo? Relevo. Yeah. Em dourado? Sim. Em que tu consegues sentir as letras e os desenhos, pronto, é isso. E eu quero sentir isso. Não queres. Eu quero, confia. Não, esses livros são os meus babies. Portanto... Que ainda estou à espera do Onyx Storm no meu mail. No meu correio. Que é daqui a do... ainda não chegou. Não! Imagina, para dar Eu contexto... fiz a pré-venda do livro, ok? Eu fiz uma pré-venda desse livro que devia de chegar. Tipo, o livro, para contexto, o livro saiu dia 21 de janeiro, não foi? 21 de janeiro. 24 de não, janeiro. 24 de janeiro. E eu fiz a pré-venda à espera que ele chegasse tipo dia 26, 27. Mas será assim? Não. Estamos em março, fim de março. E está previsto chegar até 31 de março, ok? Mas sem garantias. Sem garantias. Ou seja, na altura eu também encomendei o livro, que fiquei naquela, ok, tipo, antes de encomendares tu, encomendo eu, tipo, e chega-te na porta e pronto, surpresa. Yeah. E eu tenho a certeza que se eu tivesse encomendado, já tinhas o livro, já o tinhas lido 7 vezes. Epá, eu já li o livro. Está bem, mas ter era a versão física. impossível. Mas ter a versão física. Imagina eu não ter esse site. Ainda nem sequer tinha lido o livro. Tinhas. Já não sei onde é que estava. Já não sei onde é que estávamos, calma. Livros. Livro, Fantasia. fantasia. Estavas-me a dar a explicação de... Estava-te a dizer que o facto da fantasia, se eu te desse agora o Fourth Wing, tinhas tipo de estar mesmo bué concentrado naquilo que estavas a ler. Porque é um vocabulário diferente do que eu já li. Ou pelo facto super de ser detalhado. um subject. Imagina, muita também gente, para além de ser um livro com bué êxito, é um livro que talvez muita gente fosse achar um bocado aborrecido. Porque tem mesmo muitos detalhes que às vezes tipo, tu pensas, epá, isto era desnecessário. Tiveste aqui duas tem, páginas tipo, uns detalhadas. fillers, não?
tens tipo aqui 2 páginas detalhadas de uma cena tipo que nem Necessário. é necessária, estás a ver? Que nem é assim importante para a história, estás a ver? São tipo fillers, não? Meio tipo preenchimentos, kinda, Eu acho que é... que não adicionam propriamente muito. Eu acho que é mesmo de serem livros mesmo de fantasia, sabes? Tipo, é uma característica mesmo desse tipo de livros, por assim dizer. Eu acho que sim. Pá, então, tecnicamente, não são as 600 páginas que costumas ler. Sem esses fillers é tipo umas 200. Eu acho que li... Epá, eu acho que... Eu comprei os 2, o primeiro e o segundo, ao mesmo tempo. Portanto, o primeiro acho que tem Então, tem lá, 500. coisa O de outro tem 1200. 700. Coisa de 1200 páginas. 1200 páginas em tipo 3 dias. O que é crazy. O que é crazy. Tipo, yeah. Mas lá está, depois também é o facto de já leres há bastante tempo. Yeah. Porque é quase, não quase todos os dias, mas semanalmente lês pelo menos 2, 3 livros, à vontade. Se não for um bocadinho mais até. Pessoalmente foi o meu primeiro livro de fantasia. Eu comecei logo hard. E foi logo o primeiro pelo qual começaste, não é? Yeah. Yeah. Ou seja, lá está, meio que também te preparou para depois leres. Aquilo outros arruinou-me a tipos de livros. leitura. Aquilo arruinou-me todo tipo de leitura que eu li depois. Ok? Ficaste a ver a leitura de forma diferente, ou não? Eu se pudesse dar àquele livro tipo 1000 estrelas, tipo, opá, dá. Out of 10. Yeah. Só que lá está, é essa a cena. Eu, por muito que honestamente. Eu chorei no meio do livro, ok? Eu fiquei tão dentro daquele livro que eu chorei, ri, tipo... Sim, porque eu lembro, havia situações. Agora, havia situações em que tu me falavas e tinhas os olhos todos inchados e eu, está tudo bem. E ela só casually dizia, não, eu estive a chorar. Mas depois também ficava por aí, não me avançava mais. E eu, está tudo bem, ligava, não atendia. E eu, ok, alguma coisa se passou. Tu já bem preocupado. Passado tipo as tais 19 horas depois de ter dormido, Epá, só estava a ler. ter lido o livro 7 vezes. Não, olha, estava só a ler, houve uma parte que emocionou. E eu casualmente preocupado, tipo, já para chamar Interpol e mais não sei o quê. Eu lembro-me de ter acabado o segundo. Eram tipo 4 e tal da manhã. Tu também ainda estavas acordado. E eu mandei-te um vídeo da minha cara chocada de como o livro acabou. Eu lembro-me disso. Lembras-te? Claro que lembro. Meu Deus. Eu fiquei pasmada a olhar para os meus tetos. Como assim? O livro acabou assim. Só que lá está, eu quero mesmo ter essa dedicação também para ler. Imagina, nem sempre foi assim. Eu quando era pequenina porque também lia, adorava ler e a minha mãe tipo, comprava-me sempre livros e quando eu era pequenina a minha mãe ia às compras, eu ia com ela e eu ficava na secção dos livros. E a minha mãe sabia que ela podia ir fazer as compras todas que ela queria e ela ia encontrar-me ali quando ela acabasse. Mas trazias sempre um livro, não? Opa, não propriamente, eu ficava a ler o livro ali. Aí é lindo, já adianta trabalho. Porque é que eu posso comprar o livro quando eu posso lê-lo aqui? Mas obviamente não eram aqueles livros que eu leio agora de 700 páginas. Claro, Eram tipo 100, 200, estás a ver? Não, mesmo assim, se tinhas pai que idade? Pai 10, 12, coisa... Sim, porque era quando... Era antes de eu ter vindo para Luxemburgo. Portanto, eu vim para Luxemburgo com 10 anos, imagina. Portanto, já relativamente nova, já lia. Sim, exato. sempre adorei ler e a minha mãe sempre me disse... ela sempre foi uma miúda que adorava ler. Depois vim para aqui, deixei de ler. Lá está, aconteceu-me isso também, durante um bocadito. Depois, porque eu, quando tinha... Antes de vir para o Luxemburgo, fazia dança. Pois, tu contaste-me isso uma vez. Nunca chegámos a falar disso em... E vim para cá e inscrevi-me no conservatório. Estás a ver? Estou a saber de coisas incrível. E depois tu perguntas-te, mano, como é que tu danças tão bem? Agora faz sentido. Crazy. Atuei e tudo. Fiz 2 espetáculos. Um em Portugal e um aqui no Luxemburgo. Crazy. Agora conta-me, agora quer saber. Eu estou de braço. Eu estou a adorar. Estás a descobrir uma nova versão minha. Juro. Mas, sim, então, em Portugal fiz balé. Isso tinhas-me falado, mas também muito vagamente. E fiz hip-hop. Hip-hop explica-se. Hip-hop estás... Ok, agora ainda faz mais sentido. Portanto, já honestamente não sei dizer quando é que eu comecei a dançar. A minha mãe diz que eu comecei na dança relativamente super cedo. Tinha pai 3 anos. 3, 4 anos.
Uma cena assim. Tecnicamente, Mas eu não tenho memórias disso, honestamente. Tenho mesmo memórias de mesmo muito nova, mas disso não me lembro. Ela diz que eu fiz dança a partir dos meus 3, 4 anos, depois parei, fiz natação, got it, yeah. também fiz. Acho que ia fazer natação por acaso também. Também fiz concursos. Boa. Yeah. Mas concurso de quê? De natação? Sim, de natação. Damn! Foste mesmo uma competição? Sim, cheguei a ir a uma competição. Crazy. Então estavas inscrita numa... E depois jogar na escola. Estavas tipo federado assim? O quê? Estavas federada? Estava federada. Estavas... não é associada, mas se fazias parte de uma equipa. Pá, aquilo acabava por ser tipo na piscina municipal, estás a ver? Não sei. Mas como entraste em competição, em princípio tinhas tipo, Epá, meio que uma equipa, não? Mas era tipo júnior, estás a ver? Tipo. Honestamente não Yeah. me lembro. Honestamente já nem me lembro. Epá, a não ser que eu esteja a usar o termo federado, esteja a adaptar o termo federado de futebol. Não era tipo as Olimpíadas. Tipo, não, calma. Eu pensei que tivesse já competido com o Michael Phelps. Oh my god, não. Não, eu percebi. Mas já, depois acabei por fazer natação e depois. Deve ter sido lá para os meus 6, 7 anos. Voltei a dançar outra vez. Oh, nice. Ou 7, 8 anos. 7, 8 anos, acho eu. Porque ainda fiz bastantes anos de natação. E parei quando. Quando é que foi? Aos meus 18 anos, pai. Então foi há relativamente pouco tempo. Parei tipo há 10 anos. 9, 10 anos. Como assim, velho? Yeah. Mas o que é que te levou a parar? Imagina, cá no conservatório é mesmo a sério. Tipo, tu entras no conservatório que se tens, por acaso, em ideia de seguir profissional. Ok, já estão com aquela cena de formar mesmo. E aquilo era tipo um hobby meu só, estás a ver? Na altura, aqui no Luxemburgo, não havia grande conhecimento de dança. Agora já há muito mais estúdios de dança. Yeah. Mas antigamente tipo, não havia, para além do conservatório, não havia assim grandes escolas. Ou seja, também nunca tinhas Lá está, nunca tiveste propriamente a cena de levar isso a sério, não é? Pronto. Houve uma vez. Houve uma vez. chegaste a Uma ponderar, vez chegaste a cheguei a ponderar, ponderar. não é? Cheguei a Exato, ponderar. sim. Eu adorava aquilo. Eu adorava mesmo aquilo. Mas. E ainda hoje eu adoro dançar. Tu sabes que eu adoro dançar. Eu tenho aquilo no sangue. Eu sinto os beats todos no coração. Aí esquece, é que isto só mesmo vendo, mano. Eu podia estar aqui a detalhar, não me dá, mano. Só mesmo visto. É que é só. É nesta ocasião que tens de mesmo dizer a expressão só visto. Só visto mesmo, juro-te. E pronto, cá no conservatório eu fiz jazz moderno. O que eu não te diria, tipo, se agora tivesse que pensar um bocadinho, não te Jazz moderno é tipo contemporâneo, mas em músicas mais pop, estás a ver? Sim. Tipo Dua Lipa, estás a ver? Yeah. One kiss is all it takes. Cara. Essa música passou tanto tempo na rádio, não é? Mas tanto tempo, anos. Seja em publicidade, seja na rádio. Nos primeiros, nos primeiros meses, digamos assim, era engraçado. Mas depois começou outra vez. É como a música de Despacito. Eu ia chegar aí, tu leste os meus pensamentos. Eu já não posso com isso, mano. Eu apanhei um trauma. E olha que eu gosto imenso de música, mas apanhar trauma com uma música, imagina o nível que isto tem de chegar. Normalmente são sempre summer hits. Somehow, são sempre músicas de verão. Yeah. Mas olha, não sei se te lembras da época de Martin Garrix. Yeah, também. Ok, vá. Não, mas não foi tanto como essas, tipo... Mas eu ouvi bastante. Era de dia à noite. Tipo, eu Yeah. acordava a ouvir aquilo, ia para a cama, ouvia aquilo umas 10 vezes, depois ia para a As cama. pessoas que ouvem a rádio vão para o trabalho a ouvir essa música e vêm para casa a ouvir essa música. Pá, se bem que agora ainda encontras mais música, tipo, música mais diversificada na rádio. Do que... Eu acho que... Não, eu acho que as... Mas também já não ouço tanto rádio, justamente por causa disso. As rádios é que são mais diversas. Escolhem o tipo de música que querem. Mas em geral... Porque imagina, tu ouves a RTL, epá... Não, não se pode, já. Tu ouves a RTL, é sempre as mesmas músicas quase todo dia. Ou são tipo essas músicas assim pop, ou então são músicas alemãs. Que... Não vamos comentar. Eu não vou comentar sobre isso. Pai, também não tenho muito a dizer. Eu sei que tu ouves. Não, mas calma, tipo, as músicas alemãs que metem na rádio, tipo, não há nada que se aproveite. Eu nem sequer ouço rádio. Por isso eu não saberia dizer que tipo de músicas alemãs é que eles passam. Eu sei que a maioria passam músicas pop, mas... Pai, também agora não tenho assim nenhum nome, porque eu também não ouço assim tanto, lá está. É mais, por exemplo, quando estou
Acontece, estar no carro com alguém, tipo, às vezes a pessoa está a ouvir música, tipo, está a ouvir rádio, o que é crazy, mano. Quando tens CarPlay ou assim, tu estás a escolher ouvir rádio. Não sei do que é que estás a falar. As músicas são sempre as mesmas, ou são essas assim pop, ou são as tais alemãs. Em contrapartida, ouço música alemã, sim, mas é rap e são tipo 2, 3 artistas específicos. Não ouço, não estou mesmo a par do movimento todo alemão, por assim dizer. E até porque o que eu ouço não é propriamente atual, é tipo, pai, dá uns 2, 3 anos. Porque o de agora, tipo, ou não me interessa, ou pá, não sei. Fiquei preso naquela tipo, coisa de 2017, 18. E acabamos sempre por ter outras ainda melhores. True. Do que ir a pesquisar artistas. True. Porque é isso, imagina, se tu... A cena com a rádio é que estás limitado ao que te dão, basicamente. Yeah. Se quiseres explorar outra coisa, ou tens que ser tu, tipo, a fazer a tua... Tu a meter o teu som, o que é tranquilo, mas... Mais me irrita. Se tivesses, tipo, a rely, tipo, Já alguma vez, tipo, Relay. deste conta, neles... deste conta que estás em Portugal, M80, e depois eles dizem 40 minutos sem parar, e depois o que é que fazem? Param, pai, 10 minutos a falar de uma publicidade qualquer. Epá, honestamente eu não tenho muita memória da M80. Oh my God. M80, quem diz M80 diz outra. Não, tipo, imagina, eu conheço a M80, só que eu estava sempre na Cidade FM. Na altura era Mas Cidade é FM. igual, tipo, imagina, não, aquelas... Não, olha que, como é que se chama? Era uma rubrica que eles tinham, que era música non-stop, uma cena música assim, non-stop, a música sem parar. que era tipo ao final da tarde, mas aí eles não paravam. Opa, Quando eu não ouvia sei. eles não paravam, na cidade eles não paravam. Olha, eu não sei, mas eu lembro de fazer viagens de Castelo Branco para Lisboa e de Lisboa para Castelo Branco e era sempre a mesma porcaria, pá. Eles paravam a música a meio, se fosse preciso, coisa que eu odeio. Mas que é isso, na cidade? Na Cidade FM? Ou noutra? Ah pá, eu tinha a impressão que eram todas. Olha que honestamente, se eu tivesse... E às vezes eu passava para outra, também estavam a falar. Passava para outra, também estavam a falar. Isso era chato, isso era Parece que chato. decidem todos de falar ao mesmo tempo. Mas olha que nem mesmo assim, se eu tivesse agora que meter, não numa escala, mas a única rádio que eu sei que não parava, talvez por ser que ouvia mais, era tipo mesmo a Cidade FM. Das outras havia sempre pausas. Chegaste ao ponto de ouvir TSF. Oi? Conheces TSF? Não. É uma rádio também. Não aquilo é sigla, acho que sigla. Cada letra tem um significado, só que eu já não me lembro. Não faço ideia. Falavam de notícias, tipo da atualidade, basicamente. TSF. Tipo meio com um jornal. Kinda. Agora estou a tentar lembrar-me. Obviamente que eu não me vou lembrar. TSF. Eu não vou chegar lá. M80, o que é que tinha mais? A comercial. Ouvia mais. Diria que foi a segunda que ouvi mais, sem ser a cidade. Eu acho que... Eu não sei se já ouviste falar da Rádio Monsanto. Não. Ou já? Não, acho que não. Those guys are fucking funny. Imagina, a pessoa que vai do Luxemburgo para Castelo Branco depois, tipo, opa, esquece, assim... Sabes qual é que é a frequência? Não. É que eu vou ficar com... Não, mano. Quando lá for, tipo, vão ter. Crazy. Eu só me lembro da... Era quê? Da cidade. Que era 99.3. Isso eu lembro-me como se fosse ontem. Lembro-me ainda de ouvir, por exemplo, em casa, com um pequeno rádio. Eu não sei de onde é que aquilo vinha, mas tínhamos assim um pequeno rádio. Yeah. E na altura metíamos assim numa ficha, aquilo era tipo numa tomada assim, estás a ver? Estava assim no chão. Lembro-me de ser no quarto do meu irmão e estávamos tipo, sei lá, aquilo metíamos assim um bocadinho alto durante a tarde, estás a ver? Estávamos pela casa tipo a ouvir, às vezes a fazer limpezas ou tipo a cozinhar, ou tipo só a brincar, tipo eu e o Dani a brincar. Mas E em ouvir vez de aquilo. ouvirem futebol, ouviam música, né? Futebol. Falando de futebol, por acaso, eu nunca. Como é que é dizer? Já liguei mais, bem mais. Não, pá, eu nunca liguei, honestamente. Mas olha que honestamente, das conversas que às vezes temos, eu acho que és mais fanática do que eu, a esta altura. Opa, quando é assim aqueles campeonatos mesmo coisas, tipo, que joga Portugal, não propriamente tipo Benfica, Porto, Sporting, isso estou-me a cagar, porque honestamente, vendo, eles jogam mal quando não devem e jogam bem quando não devem. Eu agora posso olhar para um jogo e dizer, olha, tipo, é o quê? Epá, Meio que estou, tipo, não é sem sentimentos, mas já não me afeta, estás a ver? yeah. Mas Agora, também tipo, não me joga afeta Portugal tanto. é diferente, estás a ver? Aí sinto mais, Como é que é, tipo, sabes? Mas quando é que foi a última vez que viste um jogo completo? Tipo, 90 minutos? Verão. Lá está. Lá está. E o campeonato começou já que a pré-época, pá, em agosto. Mas tecnicamente não muita Não, gente julho, acompanha. começou em julho. Não, julho.
Yeah, julho, não é? 14 de julho, é uma cena assim. Exato. Na mesma assim, apesar de não haver muita gente que acompanha, pode haver uma ou outra, mas não era eu que acompanhava, nunca acompanhei. E já na altura do campeonato, quando começava mesmo a sério, talvez acompanhava mais, mas porque tinha mais o Dani ao meu lado, estás a ver? E Que por acaso, quando eram os campeonatos, eu nunca perdi um jogo. Depende. Talvez deve ter havido um ano em que isso aconteceu, mas não E depois, passou quando disso. Portugal perdia, passava para a Espanha, estás a ver? Claro, eram nós sozinhos, Temos que dar o apoio. Mas nunca tive. Ok, recentemente é que já não tenho tanto essa cena de acompanhar os campeonatos ou ver tipo o mercado de transferências. Yeah. Agora se me perguntaste. Eu lembro, eu estava bué feliz a ver, e tipo, tu simplesmente tinhas deixado o jogo a meio. Eu vi o início, e depois tipo. Ou então via o resumo no jornal. Yeah. E mesmo assim já nem vejo o resumo do jornal. Eu fiquei tipo, this guy isn't real. Não, comecei a perder a pica, não sei. Yeah. Acho que isso foi na época em que, por exemplo, fazer uma transferência de 200 milhões só com um jogador era tipo pouco, ou já considerado normal. Onde é que isso alguma vez é normal, mano? 200 milhões por um jogador, mano. Quando eu era mais novo, por exemplo, com 200 milhões consegues comprar tanto jogador bom. Tipo, sei lá, um Deco. Tinhas ainda um Drogba. Mas imagina, as coisas evoluem, não é? Lá está. E mais o preço do jogador aumenta, tipo, já nunca pode descer, estás a ver? Sim, mas os tempos são outros, não é isso que eu quero dizer. Eu sei que já tenho 78 anos. Não, mas não é isso. Não, o futebol de antigamente era outra coisa. Mas isso isso eu mantenho. Só que é os preços, lá está, tipo, sei lá, 200 milhões para o jogador, ou tipo 200 milhões de cláusula. O que agora é relativamente normal. Continua-me a fazer confusão, estás a ver? Tipo, não, mano. Para eles é um preço normal. Não, mas mesmo para o pessoal, não para o pessoal de fora, mas para os apoiantes, estás a ver? Para os adeptos, tipo, olha 200 milhões, tranquilo. Não, mano. Por exemplo, na altura, 50 milhões já conseguias ter um. Ainda mesmo assim, acho que ainda conseguias comprar 2, 3 jogadores. Isso, honestamente não estou muito a par disso, mas... Não é que eu nem acreditamos a falar de futebol neste podcast. Isto vai para todo lado. Mas já conseguias comprar mais jogadores com menos. E depois tens tipo o gajo atualmente a vestir uma camisola do Bayern. Está bem, mas a camisola é bonita. Eu por acaso eu nem sei de que ano é que isto é, mas a camisola é bonita. Featuring Adidas. Olha, por acaso nem sabia. E T-Mobile, não te esqueças, T-Mobile. Mas por acaso curto mais, sou capaz de seguir mais a release das camisolas do que propriamente os jogos. E não que eu agora saiba qual é que é o tricô, o equipamento atual do Bayern ou de outra equipa qualquer, mas de alguma forma eu consigo seguir mais do que... Portugal, tipo, não que perdeu o sponsorship, mas já não faz mais sponsor com a Nike. Por exemplo, isso eu não sabia, estás a ver? Acho que foi com... Como podes ver, eu estou super... Acho que foi com a Puma, ou uma cena assim. Não, calma, isso eu vi... Foi início deste ano? Sim. Ou ainda no ano passado? Não, foi ainda no... acho que foi assim que o campeonato, tipo, acabou. Que as novas camisolas que saíram do Benfica já não eram da Nike, acho eu. Eu lembro-me de alguma coisa que trocaram Nike pelo Puma. Agora não sei se era Portugal ou... Não sei se era Portugal ou se era só o Benfica, honestamente. Não, Benfica costumava ter Adidas. Ou não? Eu já não me lembro. Eu já não lembro. Eu já não me lembro mesmo. Peço imensa desculpa a todos os adeptos do Benfica. Sim, o pessoal... Etc. Também, está todo bem, que incompetente. Estamos aqui a falar de futebol num podcast e não percebem nada. Mas era o quê? De Portugal era o quê? Nike não era? Ou era? O quê? Eu sei que a Nike foi sponsor durante muito tempo mesmo. Mas de Portugal? Yeah. Ok, aí estamos de acordo. Sim, Agora... aí faz sentido. Estou a visualizar, mais ou menos. Porque todas as camisolas de Cristiano Ronaldo, patati patatá, eram... Exato, tinhas já me lembro. Ok, faz sentido. Não estamos assim tão mal, afinal. Agora, não sei se os clubes nacionais, tipo, se também mudaram o sponsor ou não. Mas eu acho que também mudaram. Ou passou para a Adidas ou passou para a Puma. Um dos dois, acho. Quem é que tinha uma companhia de telecomunicações? Era o Porto. E qual? Não, calma, eu estou em 2005. Lembras da TMN? Oh okay, my god! E na mesma assim o Sporting chegou a ter a TMN também, por volta dessa altura. E na verdade todos, os três. Ou é que estou... Am I tripping? I don't know. Eu tenho a certeza que acho que os três já tiveram o sponsorship da TMN. Não sei. Eu tenho a certeza que o Benfica e com o Sporting. Talvez. Não, com o Benfica e com o Porto. Com o Sporting é que eu não tenho a certeza, exato. Look at us. Talking about sponsorship or foot. Pronto. Oh, Deus.
Olha, por exemplo, finalmente comeste aquele kebab. Finalmente comi aquele kebab. Realmente, finalmente comi aquele kebab. Epá, honestamente, não o comi como deveria ter comido. Sim, porque Dá um imagina, bocadinho de pena. Mas hoje tu foi um estavas dia a muito começar, estressante, ok? tu estavas a começar a Já tua estavas refeição, na né? Não, eu já tinha acabado. Não. Tu és um abusado. Tu és um abusado. Não, vai, estava a coisa de metade, já. Entretanto, eu acabei e tu mesmo assim não tinhas acabado. Nem estava na metade. Para quem tinha muita fome, para quem estava estressado. Yeah, e depois estressei-me. Porquê? Porque vir aqui para o norte do Rua de Judas é muito estressante, muitos trabalhos na estrada. É super fácil. Tive que dar a volta ao bairro pá, umas 5 vezes para encontrar estacionamento. Aí ao bairro, Depois- calma, eu não vivo. Eu não vivo assim no meio de cabanas, né? Na cidade dos malucos, desculpa. Prossiga. O menino teve a ideia de está ali um parquinho, vamos ver. E acabámos por estacionar no mesmo parquinho onde eu estava. Mas olha que ainda houve a esperança. Imagina, se nós tivéssemos vindo até aqui, tínhamos encontrado aquele lugar. Não, era só um. 3. Mas ninguém estaciona ali. Ninguém estaciona. Enfim. Eu juro nunca mais voltar aqui em dia de semana. Jujoca. Juro, juro. Dói. Doeu. Muito. Isto tudo porque nós hoje tínhamos muita coisa mesmo para fazer. Epá, imagina, fizemos quê? Um terço. Yeah. Para não dizer um quarto. Não, um terço lá. Deixa eu ver. Ah não, um quarto. Se eu contar com o outro projeto, um quarto. Aí é bem. Bom, alguém vai dormir às 6 da manhã hoje. Guess who? E não sou eu. Que imagina, são 7 da noite. Eu normalmente vou para a cama às 4 da noite. 4 da... Não, 4 da tarde. Aí eu tentei fazer uma piada e estraguei completamente. Enfim. Imagina, eu considero-me uma white girl agora. Pelo simples facto de... Pá, imagina, acho que foi no ano passado já tinha experimentado um bocadinho. Eu fui-te iniciando aos poucos. Eu sempre gostei muito de Starbucks. Eu sempre gostei muito de Starbucks e adoro tudo. Sim, honestamente eu acho que tu nasceste com Starbucks na boca. Eu adoro Starbucks. Eu adoro Starbucks. E este gajo nunca fui de Starbucks. Epá, nunca A me única chamou coisa atenção, de que ele gostava honestamente. do Starbucks era o meu copo. Que ainda hoje estou a tentar tê-lo. Já depois de ter o meu. Que tenho a coisa de quê? Imagina, chegou ao ponto de eu lhe dizer comprou um copo e ele comprou um copo de Starbucks. Por isso, malta, dei-me aqui o meu props porque não foi fácil. Epá, imagina, eu sinto-me derrotado. Mas ao mesmo tempo eu gosto do matcha, principalmente. É que é matcha latte. É que depois aquilo é matcha frappuccino, não sei o quê. Para mim é tudo, não sei, são os nomes, é um bocado estranho. Isso é que Ice ainda não matcha percebo. é o que nós bebemos. Mas E ice o matcha, que tu gostaste, adorei mesmo. Que era uma colher de matcha com oat milk Yeah. e Leite de aveia e... pá, gelo. Acho que era só. Não, Ok. era com baunilha, extra baunilha. Exato. Epá, e estava muito bom. Isso foi o quê? Foi a coisa de um mês? Say it, Foi a coisa de um mês. say it. E entretanto, Diz a frase, eu não sei do que é que estás a falar. diz a frase, Eu não sei do que é que estás a falar. diz a frase. Porque eu não posso. Continuo a não saber do que é que estás a falar. Não, eu acabo com este podcast aqui se tu não disseres a frase. Eu não te vou deixar falar até que não digas a frase. Pá, imagina, soube bem. Aham. Obrigado. Perdeste o raciocínio com isto. Portanto, eu iniciei lentamente da vida a gostar de Starbucks. E acontece que nem foi propriamente de café, mas foi de um matcha, pessoal. Mas honestamente, pá, toma que sobe o olho. Portanto, eu estou a olhar para ti, apesar de ter os olhos fechados. Estou a olhar para ti. What are you saying? Não, porque está-me a coçar o olho. Normalmente é sempre aqui, assim. I don't give a Tá bem, mas... fuck, Kisha. É aqui, é golpe baixo. É um TikTok, ok? Eu sei. Coisa que tu não sabes, porque tu... Nem vamos começar nesse tópico. Não, vamos mesmo começar. Vamos começar no tópico do TikTok. Pessoal, eu envio para aí uns bons 30 TikToks. Isso em 5 minutos. Agora façam as contas durante Não, 2 eu- horas. Eu só não tenho 5 minutos porque eu sei que tu só vais ver tipo daqui a 3 meses. Imagina. Continua a imaginar. É que lá está. Não é pela quantidade. Podias mandar um ou podias mandar 79 mil. O resultado ia ser o mesmo. Não é que... Como é que eu posso meter isto em palavras super claras? Não sei. Tu irias acabar por reagir a todos.
Não, Eu não dava a pessoa. a cena é que eu acabo por reagir a todos. Yeah. E depois começam a aparecer mais e eu perco-me neles. E depois ele manda-me TikToks que eu já vi tipo há um mês atrás. E eu fico tipo, bro, eu já vi isto. Porque o meu algoritmo tem um delay, como eu, estás a ver? um delay, ok? E isso reflete-se no algoritmo, porque mostra-me coisas de há um mês atrás. Tipo, o meu algoritmo está-me a tentar. Portanto, Está a tentar que eu dê catch-up nas coisas, estás a ver? Não, é o algoritmo. É o algoritmo, come on. E é mais essa cena. Não fico lá tanto tempo, porque eu já sei que me perco. Já sei, tipo, eu reajo às tuas cenas todas. Entretanto, aparecem mais cenas que tu já viste, outras que provavelmente ainda não viste. E fica ali, tipo, não sei quanto tempo. E nunca mais saio. Quando eu por mim tem tipo 17 horas. Mas é bué triste, porque depois eu digo coisas tipo do TikTok e tu não percebes. E também já aconteceu mandar-me, por exemplo, eventos que iam acontecer. E já passaram. E eu, pai, um mês, ou dois até, vejo e digo, bora. E depois ela diz, vê o TikTok outra vez. Eu vejo e foi tipo há 3 meses atrás. E eu, genius. Portanto, eventualmente hei de mudar Eventualmente. em relação a isso. Não garanto nada, não prometo nada, mas quiçá. Em relação ao matcha, lá está, em relação ao matcha, foi um processo longo. Não é que tivesse alguma coisa contra, não é isso. Simplesmente não me chamava a atenção. Ou nunca provaste da maneira certa. Mas também nunca tinha provado, lá está. Eu provei, a primeira vez que eu provei foi contigo. Que eu antes nunca tinha provado. Yeah. E fazia-me confusão aqueles nomes todos. Ainda hoje me faz confusão. Que nomes? É pá, tipo, é matcha latte, iced matcha latte, iced frappuccino with extra latte without vanilla. Estás a ver? Tipo, é bem cenas. Não. Mas por acaso estou bem curiosa de provar os outros. Era o pistachio, que não chegaste a apanhar. Sad. Mas isso também, imagina, ela teve para aí quê? Um mês ou mais. Eu tive ocasiões de provar. Só que depois é aquela cena, apetece-me sempre provar coisas novas, sempre que estamos juntos, estás a ver? True. E depois eu fico tipo, e depois a gente combina sair, acabamos por não sair. True. E depois o tempo acabou por passar, porque eu tive a oportunidade, por exemplo, lá em Portugal. Quando estive agora de férias em Portugal, tive boa oportunidade de provar. Ok, aí entendo. Ficaste naquela, vou esperar até... E depois eu cheguei cá e a senhora disse-me, Já não temos. minha senhora, peço desculpa, acabou ontem. Tinha sido no dia anterior, exato. Não, ela disse que já não tinha há 2 dias. Não, era no dia anterior. Eu fiquei convencido que era no dia anterior. Um ao outro. Mas tipo, super recentemente. E depois porque ela disse-me, porque vem a nova Season. season e não sei o quê, vão vir bebidas novas. E eu perguntei, e não me pode dizer o que é, mas não. E a senhora disse não, e eu fiquei, ok. E ela ficou tipo... E depois... Mas sabes que ainda mesmo assim, desculpa, ainda perguntei se ainda ia voltar, se ainda haveria outra vez se havia a possibilidade de voltarem com esse pistachio. Só se for para o ano, na mesma. Mas mesmo assim não era garantido. Portanto... Depende do hype, honestamente. Por exemplo, quando houve as bebidas do verão, foi tal hype que, ficaram. Mas que bebidas é que eram? Lá sei, eu não sei nada de cor. Eu só conheço Starbucks e agora matcha. Por exemplo, o Dragon Fruit, aquele lilás. Sim. Depois tens o Strawberry Coconut, que é o meu preferido no verão. Não provei. Que também só há no verão. E foi tal coisa que ficaram. Passou a ser definitivo, não? Assim. O Strawberry Coconut não ficou definitivo, mas vem relativamente sempre quase todos os anos. Boa. Mas há 3, é o de limão, o de frutos vermelhos e o de Dragon Fruit que ficaram. Got it. Portanto, se realmente tiveram boas vendas, pode ser que o de pistache volte para o ano. Este aqui de lavanda é novo. De lavanda nunca houve. Só que lá está, em relação a essa cena de lavanda, o que é que aconteceu? Eu estava para provar o mesmo que tu. Que imagina, olha, foi na altura do festival. Pronto, para o pessoal que ouviu o episódio anterior, foi na altura do festival. E encontrámos-nos, não sei o quê, e eu dei-te join e disse, olha, pronto. Yeah. Tínhamos combinado mais ou menos, olha, bora provar esse. Por alguma razão, esse dia eu estava super estranho. Eu nunca te vi tão nervoso na minha vida. E eu estava nervoso sem razão aparente. Ou não tinha razão para estar nervoso. Estavas tão desligado, estavas no outro mundo. Eu não sei se era do cansaço, eu não sei o que é que era. Eu era. falava para ti, ficavas a olhar para mim. Eu ficava tipo a existir, a processar, ou não sei. Não sei, foi um dia nada a ver. Foi um dia nada a ver, pronto. Entretanto, tu já tinhas o teu pedido. E faltava eu pedir, lá está. Eu fui ao balcão e estava... Não, antes de eu até te disse onde é que estavam os copos,
que foi o dia que tu compraste o teu copo. Exatamente. E eu disse, estão aqui exatamente o mesmo copo, tipo a metade do preço. É a tua oportunidade. Eu disse onde é que estavam os copos. O miúdo vai à fila e não vê a porcaria dos copos. Porquê? Porque tinhas aquele coiso, aquela cena onde estavam os copos displayed, o stand dos copos. E eu fiquei à procura, à procura dos copos aí. Quando tinha um cesto ali, tipo a 2 cm de mim. Mas esse dia esquece, era para esquecer. Então pronto, tipo, eu estava a olhar para a stand dos copos e eu fiquei, mas onde é que tu viste? E eu juro que eu fiquei, aí está um fio de cabelo de voltar para trás e perguntar. Mas disse, não, tipo, eu vou descobrir. Tanto que acabei de descobrir 5 minutos depois. E na mesma assim, era para ter pedido o teu, era aquele lavanda com... Eu tinha pedido a matcha com lavanda. Matcha com lavanda, yeah. E eu pedi lavanda com café. Yeah. Não, tu pediste um lavanda, Não, lavanda latte ou uma Exato. cena assim. Exato. Ou E o ela que é que perguntou era? com café. Yeah. E eu disse, sim. Eu Mas disse, espera sim. lá, depois tipo, o latte não vem já com café? Não. Como não? Então o que é um latte para ti? Não, calma, café com leite. Mas eu acho que tu meteste extra café. Ou uma cena assim, não sei. Meti. Porque eu ouvia Com lá extra perguntar, café. queres com café? E eu fiquei tipo, what? Até era com extra café, exato, Em vez de pedir o oat milk, né? Porque no fundo do teu copo... Honestamente, eu só vi café. Juro, vinha mesmo o café, tipo... E eu fiquei tipo... E depois vinha o latte por cima e depois vinha tipo... Assim um bocadinho menor de lavanda, Que honestamente eu não senti. Por muito que estivesse a mexer, não senti. Mas também que a quantidade de café que aquilo tinha... Aquilo era café do mais puro. Tanto que eu não dormi durante as próximas, 19 horas. Ou seja, faz sentido. É por isso que tu não dormes. Eu garanto que não é por causa do café. Por que será? Imagina, quer dizer... Eu ia dar um exemplo de ontem à noite, mas eu não posso porque eu fui a dormir às 6 da manhã. Mas... Adivinhem, estava cansada. Ok, mas vá, dormiste menos tempo. Dormi menos tempo, Não dormiste as tuas 15 horas regulares. Dormi 6 horas. Tu disseste. Eu dei conta do sino da igreja a tocar às 7 da manhã. Espera, é isso que me choca. Tipo, eu sei que tens o sino da igreja, mas é que tu dares conta do sino da igreja. Porque eu sinto que eu podia assaltar-te a casa, podia vir ali com... Podia-te atirar água fria para a cara, tu ias continuar a dormir. No máximo viravas para o outro lado e começavas a ressonar. Imagina, se realmente estivesse em Portugal e tivesse naquela vez que houve o sismo, epá... Sim, tu ias só... Eu só ia dançar ali a Macarena tipo e não ia dar conta. Eu não ia dar conta. Vai-lhe dar teu corpo ali. Esquece. Pá, não me admira. Eu tenho um sono relativamente mesmo bem pesado. Comigo depende. Normalmente eu tenho um sono leve. Só que eu escolho não abrir os olhos. Ou seja, tecnicamente... You just keep sleeping. Como outsider... Não, que eu fico acordado. Depois para dormir é que é o delas. Mas eu escolho não abrir os olhos porque quero voltar a dormir, mas nunca consigo. Sim, se abrir ainda é mais complicado. Ou seja, imagina, estou a dormir, tu vens aqui ao quarto chamar, tipo, ou só abrir a porta, mesmo que seja devagar, eu vou dar conta. Só que eu não vou abrir os olhos, tipo, eu já estou acordado, relativamente acordado, mas vou só não abrir os olhos porque eu quero dormir. Estas não são horas para me estás a incomodar. São 6 da manhã, o que é que tu vieste fazer ao meu quarto? Não me chateies. Eu vou estar de olhos fechados, vou estar a pensar nisso tudo, mas vou tentar não mexer uma palha para tu não saberes que eu estou acordado. Verdade. Ai... são vivências, putos. São vivências. Portanto, eu nem sequer devo ter dormido as minhas 6 horas. Porque se eu acordei com o sino das 7 da manhã, ouvi o meu pai a sair de casa às 8 e tal da manhã, eu não sei o que é que eu dormi hoje. Mas... ultimamente tenho acordado bastantes vezes. Houve uma vez que eu acordei às 7 da manhã e acordei tipo... Ai, bem, eu já dormi bué da bem. Tá bem, mas também adormeceste às 4 da tarde. Está explicado. Não, foi aquela vez que eu fui dormir, era tipo 2. Ainda nem eram 3. Mas tinhas alguma coisa planeada para o dia? Ou não? Não propriamente, mas eu acordei... Porque às vezes pode ser isso. Eu às vezes meto-me a pensar se pode ser esses fatores. Mas em geral não. Em geral não. Cheguei à conclusão que não. Pode haver... Estamos nós a tentar dar desculpas, mas que não têm nem pés nem cabeça. Tentar arranjar uma razão válida o suficiente para justificar o facto de eu acordar à meia da noite. Mas, não há. Não tenho mesmo os sonos regulados, pronto. Nem tu nem eu. Tá bem, mas tu na mesma assim ainda consegues dormir mais do que 6 horas seguidas. À exceção de ontem que foi, pronto. Sim. Uma exceção, mas sem ser isso. Normalmente eu, tipo, para dormir 7 horas, já 7 horas, sou capaz de acordar, tipo, 3 horas depois. Depois, assim, todo perdido da vida. E, honestamente, o que me ajuda é não olhar para o relógio para não ficar naquela... Imagina que eu tenho despertador, por exemplo, para as 8. Se eu
for ver as horas, assumindo que adormeci à meia-noite e acordei às 3. Vou começar com cálculos matemáticos. Ok, ainda tenho 3 horas e 40 minutos, por exemplo. Eu faço sempre isso. E depois perco o sono. Eu tive isso hoje, mas eu tenho completamente o raciocínio completamente ao contrário do teu. Eu fico tipo... Já dormi quando... O meu despertador tocou e eu não o ouvi. Percebes? Isso é que é louco. Eu tenho aquela sensação... Constante. Não, eu tenho aquela sensação que eu durmo bué. Constante. Imagina, eu tinha o despertador para tipo... meio-dia. O que é crazy, mano? Ia dizer isso em voz alta. Porque se eu não meter despertador para o meio-dia, eu não acordo ao meio-dia. Eu acordo tipo 2, 3 da tarde. Isso é crazy, ter despertador para o meio-dia, mano. Eu tenho despertador para as 9 e acordo às 11. E mesmo assim já fico meio... Aí eu perdi 2 horas, mano. Ia meter o despertador para o meio-dia, mano. Crazy, mano. Eu não estava à espera disso. Oh, se eu não metesse o despertador, eu não estava aqui hoje. Eu estava a chegar agora. Não me admiro, não me admiro. É só neste momento meia-noite, só para ter contexto. E provavelmente não teria tido o stress que tive toda a tarde. Imagina, se me tivesses ligado... Vai, também não podia... Mas isto tudo para dizer... que acordei antes do despertador. Para já porque os meus stores abrem todos os dias às 11. E eu só fico na cama a chilar até às 3 da tarde. Portanto, eu todos os dias acordo às 11. Kinda. You know? E eu fiquei tipo, ok, já são 11, ainda tenho mais uma horinha tipo a chilar aqui, estás a ver? Mas o problema é esse, é que tu viras para o outro lado e apagas. Eu viro para o outro lado. Depois está-me a mandar mensagem, bom dia. Ou então eu ligo com aquela voz de ogra, bom dia. E eu, ai bem, desculpa Shrek. E já atender é ganda cena. Imagina, depois disso tudo Eu fico, odeio ok. fazer chamadas. Eu sou tipo uma pessoa de mensagens. Epá, se tu podes escrever, just do it. Olha, Don't call me. Don't call me. me. Eu estou a falar disso há muito tempo, que eu às vezes não tenho paciência para estar a escrever. Eu prefiro ligar e dizer logo na hora, tipo... Eu só aceito, literalmente, eu só aceito telefonemas de pessoas próximas. Literalmente as pessoas estão nos meus favoritos. Toda outra pessoa que me liga, eu fico tipo... Eu fico a olhar para o telemóvel. E depois tipo... 15 minutos, 20 minutos depois eu tipo mando mensagem, ligaste? Aí é bem o desrespeito, mano. Diz-me só que eu estou nos filmes. Oh não, claro que estou, senão não... ok. É porque imagina, para não fazer a chamada ser tão chata, metes tipo um tom de toque tipo, de um som que curtas. Ou seja, estás a olhar para a chamada e estás a dançar ao som do toque, estás a ver? A pessoa liga durante 15 minutos e tu estás ali. Não, tenho mais que fazer do que isso. Eu carrego uma vez no botão e está bom. De silêncio, Mas por acaso sou relativamente uma pessoa que prefere escrever do que fazer chamadas. Eu por acaso sou o oposto. And still, ainda aqui estamos. A gente não se liga muita vez. Não. A gente também manda muitos vídeos e áudios no Snap. Também é... O pessoal da Tuga é bem estranho, porque ninguém utiliza Snap. A não ser o pessoal de França e de Luxemburgo. E se queda é bué estranho. É bué estranho. Tu para ti ainda estás em 2010. Shut your ass up, man. Shut your ass up. Dizem os portugueses que ainda usam o Twitter. Ou Facebook. O silêncio foi real, pessoal. Não sei quando é que foi a última vez que utilizei Twitter. Eu nunca instalei o Twitter. Eu já tive. Não sei como. Pera, que agora é o X ou uma cena assim. Não, é que para mim é Twitter. Não para mim continua a ser Twitter. Eu não chamo X, aquilo é Twitter. Para já, X é um bocado suspicious. Tipo, eu levo aquilo mais para o outro lado. Para o qual não podemos levar este... Pronto, continua. If you know, you know. Cheguei a ter uma conta, depois perdi, depois voltei a ter outra. Fui ativo durante algum tempo, mas rapidamente perdi a pica de lá estar, porque é comunidade bué tóxica, estás a ver? É como o Threads agora, do Insta. Olha que não é mesmo assim. É uma aplicação que eu raramente abro. Eu literalmente podia apagar a aplicação, não me faria falta nenhuma. Há certos comentários que, ok, kinda nice, mas... A cena dos comentários, aí eu desliguei, não é que desliguei completamente, mas... Sim, desliguei no sentido que... as pessoas publicam certos comentários... como é que é dizer? Comentam, debaixo de certos posts. Não. O próprio post é um comentário, estás a ver? Só que o meu algoritmo não está tão virado para aí, porque a minha é mais de fotografia, de música... Eu também tenho fotografias, Modelos, Mas o que não fez sentido para mim, porque aquilo... Porque se aquilo literalmente foi um side do Instagram, estás a ver? É tipo uma sub-application. Porque é que o people posta as fotos do feed no Threads? Porque imagina, nem toda... Só que lá está, no início precisavas ter conta. É isso que eu estou a dizer, é um side... Mas agora acho que já não, se não me engano, acho que já não precisas de estar associado ao Insta. Portanto...
Yeah. E depois também tens a cena. Há mais pessoal que está... Tens sempre públicos diferentes. Nem toda a gente te vai seguir lá. Sim, eu acho que é... Ou quem te segue lá não te segue na outra plataforma. Quem te segue no Threads não te segue no Insta ou vice-versa, pronto. Yeah. Ou seja, é uma forma de atingir mais público. E também é um conteúdo diferente, eu acho. Talvez seja Acaba o por ser. meu algoritmo, não sei se para toda a gente é assim, ou se o algoritmo é igual num sítio como no outro, mas no meu é completamente diferente. Mas porque está adaptado aos teus gostos. Epá, eu raramente lá entro, é essa a cena. Eu mal tenho... Então está associado ao algoritmo do Insta. Talvez. Porque é a mesma cena, Não, Ou é semelhante. cenas ok. bem diferentes. Mas continua a ser relacionado contigo. Kinda, not really. Até é por não teres usado o suficiente. Provavelmente. Ainda não está adaptado a ti. Sim, Então pronto. Isso faz-me lembrar. Não, lá está. Voltando outra vez à cena dos comentários. Esses comentários eu não dou muito... Como é que é dizer? Não ligo muito a esses comentários. Quando o post é mesmo um comentário, estás a ver? Tipo, eu já dou skip. Porque depois é sempre a mesma cena. Por exemplo, ainda... Foi aqui. Há muito pouco tempo. Como é que era? Eu tenho tipo 23 anos e... Não sei, como é que é? Tenho 23 anos e já fiz isto na vida. Okay. If you came across this post, that means it is for you. Ou seja, induz as pessoas a abrir o post e depois tens sub-posts ou threads, ok. estás a ver? Meio que para promover o engagement, que eu odeio também usar essa palavra. Toda a gente agora utiliza engagement. Ou deve ser do meu algoritmo, tem muita gente a utilizar a mesma cena. Yeah. É chato, mano, é chato. Opa, honestamente eu pouco lá vou e vou continuar a pouco lá. Não, eu estou a falar, mesmo no Insta é igual, tem tipo toda a gente a utilizar o engagement e o que é que é mais? Content creation é um bocado uma exceção, mas tips and tricks e é tudo muito à volta disso, tá? É chato, mano. E depois é as cenas dos prompts do ChatGPT que o pessoal também tenta vender. Por exemplo, tens criadores de conteúdo relativamente que já têm uma certa exposição, estás a ver? E agora como o pessoal está mais virado para a cena de inteligência artificial, 1, 2, 3, como o pessoal está mais virado para a cena de inteligência artificial, de rely, Sim, de querer apanhar ajuda das inteligências artificiais. Exato. Ou seja, tentam fazer conteúdo à volta disso, de tipo criar prompts, ou seja, comandos para... Sim. Ok, manda-me uma mensagem ou deixa um comentário, vou-te mandar uma mensagem para te dizer como é que tens de fazer para criar conteúdo para o teu nicho ou assim. Mano. É que depois são 30 pessoas a falar da mesma cena, mano. Portanto, era essa cena que eu estava a dizer. Eu não sei se chegaste a ouvir o episódio. Parece é o pior momento para vender o meu peixe. Não, mas pronto, eu falei há pouco tempo de... Agora com esse riso perdi-me. Mas pronto, falei há pouco tempo do facto de seguir muita gente no Insta. E eu estou... E um dia destes eu estou a ponderar... E já deixei de seguir bastante gente, mas eu estou a ponderar em deixar de seguir toda a gente. À exceção de tu e mais algumas pessoas, mas... É que começa a aparecer muita gente a falar do mesmo assunto, estás a ver? Toda a gente a dizer, olha, se quiseres fazer... 1, 2, 3. Se quiseres criar conteúdo, tens que fazer isto. Se não, depois tens o ChatGPT. Depois é tudo copy-paste quase, estás a ver? Eu por acaso não consigo muito Mas também dar relate nisso. Deve ser do meu algoritmo. Porque, imagina, eu não... Para já não sigo pessoas assim. Yeah. Sigo muitos poucos influencers. A não ser aqueles mesmo que eu gosto. Yeah. E celebridades também. Só mesmo aqueles mesmo que eu gosto mesmo. Eu estou por aí já não sigo bué pessoal. De resto é tipo só, mesmo pessoas que eu conheço. Ou tipo pessoas com quem eu vinha estar e tipo, opá, trocámos instas e assim. Exato. Mas de resto, tipo, lá está, eu acho que não tem esse tipo de algoritmo. No TikTok, mano, é uma cena absurda. Aí sim. Sim, eu não vou perguntar. Aí sim, tipo, porque aí não tens qualquer meio de Porque o teu feed... de escolher, tipo, o For You page, epá, Ou nesse caso o teu For You page... acaba por ser vídeos, quase todos são aqueles com mais views e com mais popularidade. Mas também tens uns em que são pessoal ao qual subscreveste, estás a ver? Portanto, é um bocado dos dois, já entendo. Portanto, eu acho que o TikTok tem um algoritmo muito mais expandido do que qualquer outra rede social. Não, aí estamos de acordo, porque não te basta muito para explodir, né? Rapidamente, tipo, tanto podes estar, hoje estás ao zero, como daqui a não 10 minutos, mas talvez daqui a uma semana, ou às vezes até um dia depois, e já tens bué pessoal que chegou ao teu vídeo, né?
Portanto, lá está. Depois desta conversa, digam-me quem é expert em TikTok. Digam-me quem é que devia estar a ser o manager de algoritmo ou algo do género de TikTok. Não, se algum dia quem vai ser manager de alguém és tu, o meu manager. Provável. Epá, ok, vá, meio que já está a acontecer. Meio que já está a acontecer, é verdade. Nós meio que somos tipo manager um do outro, not gonna lie. Yeah. Olha, arranja-me um meeting ali com aquele bacana. Tipo, ok, dá-me 3 segundos. Ok, mano, ainda não estamos a esse nível, mas... O objetivo é esse, pessoal, para quem não tenha percebido as underlines. O objetivo é esse. Acho que foi um podcast bastante completo. Falámos de tudo e mais alguma coisa. Eu nem sei há quanto tempo é que estamos aqui. 1h30. Já dá para Mas fazer imagina, eu não um sei. grande e bom podcast. Só para dar um pequeno coisa, assim, uma pequena nota, vocês devem ter ouvido boas cenas a acontecer no background, portanto é completamente normal. Isto é caos, portanto existe muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, seja os sinos, seja a minha cadeira que não para de ranger. Ranger? Uau! Ranger os dentes. Mano, não faço ideia. Estou a aprender uma nova palavra em português. Eu disse que tu és feito português. Ok! Eu teria dito guinchar ou uma cena assim. Não, guinchar é tipo... Vai, não vou fazer isto aqui. Portanto, foi um episódio bastante completo. Não vou fazer isto aqui, proceeds to do it. O quê? Não vou fazer isto aqui, proceeds to do it. A cena que eu pensei nisso e não disse. Portanto... Great minds think alike. O que é que vocês têm a dizer agora? Falem comigo. Digam o que vocês pensam, o que acharam deste podcast. E para já foi muita informação. Acho que foi muita informação muito diversa e há muita informação para vocês. Mas olha que honestamente eu fico mais... Pronto, lá está o sino outra vez. Mas eu ficaria mais surpreendido se vocês tivessem chegado até ao fim. Juro. Vai, tanto isto com um corte ou outro, não sei, mas vá, tipo... Não sei. Não, uns bons 20, 30 minutos de podcast. Não, mais. Não, diria tipo a hora e meia. Deve haver só uma cena ou outra que se tira, tipo... Ou que se corrige, estás a ver, mas... em geral... Pá, vou deixar isso a ti, tu és o pro das edições. Aí eu pro também não digo, mas vá, tipo... Desenrasco-me. Ele está a ser muito... Modesto. Não sei do que é que falas. Portanto, é isso. Por acaso não temos som da semana. Não pensei nisso. A não ser que tenhas algum som que queiras trazer. Eu simplesmente só estou obcecada pelo novo álbum da Tate McRae. Ainda não ouvi. E nem sei quando é... ok. Verdade seja dita, não sei quando é que saiu. Já mostraste saiu há pouco tempo. Saiu há pouco tempo, mas... E eu vou ao concerto dela aqui na Europa há pouco tempo também, ou não? França, até. Acho que sim. Até eu vi alguém aí a assistir ao concerto, mas eu não sei que som é que era, tipo nada, tipo zero. Estou mesmo a leste em relação a isso. Todas as raparigas que ouvirem este podcast vão saber do que é que eu estou a falar. Claro. Mas lá está, não sei se tens algum som que queiras trazer. Por acaso não planeámos isto não foi mesmo... Estamos agora off-script, portanto, estamos em mãos livres agora. Honestamente, qualquer música do Josman é o que nos... é um dos artistas que nos une aos dois, por isso qualquer álbum que vocês queiram. Não, é isso, imagina. Normalmente, ok, esta é excepcional porque normalmente eu costumo fazer um som que eu costumo ouvir durante a semana, mas tens algum som onde virias um clipe, onde conseguirias imaginar um clipe para esse som? Imagina, por exemplo, Senhorita, do Josman, estás a ver? Consegues mais ou menos imaginar um clipe para isso? Aí é bem. Eu meio que consigo agora, off the bat. Agora, por exemplo, é uma cena de verão, diria, por exemplo, no México. No México. E não sei, dá-me vibes de México. Apesar de ele ter metido um som que na verdade ele estava mesmo no México. Olha. Que foi no dia 1 de junho do ano passado, ou de há 2 anos. Não, 21 de junho. Quando é que é o dia da música? É em junho. Eu não sei se é no início de junho ou 21 de junho. Música. Eu nasci para a música. Agora não pergunto sobre isso que eu não sei. Mas, contudo... Para te ver sorrir e a cantar. Eu ia dizer acenar. Esquece. Mas pronto, o vídeo da semana que eu tenho assim mais ou menos... que eu podia dar, agora assim de repente. Muito leve. Era tipo o Senhorita. Tipo, era eles dois ao pé da praia. Começava tipo ao pé da praia. Não tenho isto tudo ao detalhe. Assim. O teu lado criativo a falar.
Não, Bombardeamento de ideias e eu não queria dizer tudo ao mesmo tempo e não estava. É que eu tenho uma tipo a chegar e tenho 3.000 já aqui atrás, tipo assim, a coçar uma cabeça. Eu estou a ver isto em pessoa, a reação dele é que Eu estou-me a tentar conter, mas não dá. está a sair fumo das orelhas, pessoal. Eu estou a fumegar. Portanto, estava ele na praia. Vou tentar meter uma coisa a seguir da outra. Portanto, estava ele na praia, com ela também, tipo, eles a passear. Em slow-mo, obviamente, dia claro. Tipo, ela de biquíni, ele de calções, por exemplo. Entretanto, estou a ponderar se havia de ser durante o dia ou durante mais à noite, tipo ao sunset. A cena é que dá-me vibes de durante o dia, o som. Senhorita. Mas podia-se encaixar à noite. A cena é que praia, vá, ok, é fixe nos dois lados, apesar de eu nunca ter ido à praia à noite. Eu sei, calma. Durante o dia, eu só costumo ir à praia durante o dia. You are missing out. I know. Mas, não sei, estou a associar a durante o dia. Portanto, diria que durante o dia. Entretanto, podiam estar num restaurante. Já, entretanto, havia uma mudança de cena. E agora não estou a seguir as lyrics, porque eu já não me lembro bem das lyrics. Tinha que estar a ouvir a música e cantar, mas eu não vou fazer isto agora. Não vale a pena. Sabes que fizeram uma proposta para eu fazer um videoclipe? Eu disse que não. Ok, se disseste que não, depende da proposta que era. Epá, era uma música. Eu já ouvi a música, gostei, mas pá, não sei. Acho que não estou para aí virada, sabes? Não é o meu main focus agora, neste momento. Entendo. Para além de ser uma oportunidade bastante boa, Mas ia-te dar alguma exposição, já. mas não sei. É um feeling, sabes? É pá, lá está, tu tens aquele sexto sentido, já. Yeah. E normalmente nunca erra, seja para o que for. Até se for preciso, olha, queres um copo de água? Ela vai dizer que não e pronto, ela vai estar certa. Portanto, de alguma forma este copo de água estava embruxado algo do género. Portanto, já. E fui eu a dar, tipo, eu dou-lhe o copo de água e ela diz que não. E ok, pronto, alguma coisa de errado não está certo com esse copo de água. Não vou insistir, já, ok. Não vamos falar de água, por favor, porque também consegui fazer beber água com gás. Mas imagina, eu já ando a beber água com gás para aí há coisa de 1 ano e tu só descobriste isto há quê? Verdade. Ok, verdade, de nada, olha, de nada. Imagina, ok? De nada. Isso é porque tu só agora é que começaste a dizer em voz alta. Por isso, eu acho que tu não me querias era dar a razão tão rápido. Não, nunca calhou em conversa, também nunca perguntaste. Eu nem sei como é que disse que bebia. Simplesmente foi num vídeo do Snap. Vou agora beber minha água com gás. Foi a única coisa que tu disseste e eu disse: eu acabei de beber água com gás da tua boca. Voltei a repetir outra vez e aí disse: ouviste bem. Portanto, Mas já há coisa de 1 ano. Mas eu acho que já te cheguei a dizer antes, tenho a certeza. em 1 ano eu consegui meter este gajo em muita cena. Estou bem proud. São influências. Estou bem proud. Sim, porque as influências só vai num sentido, ok? Porque os teus gostos não vamos. Imagina, houve uma vez. Não vamos. Tu estás com essa raiva toda porquê? Porque houve uma vez. Raiva. Sim, tu claramente. Tu estás toda. Tu parece-me tomate agora. Estás toda vermelha. O facto é que ele tenta arranjar uma desculpa qualquer para as cenas que ele inventa comer, beber. Olha, por exemplo, estamos todos de acordo, agora que ela não nos está a ouvir, estamos todos de acordo que comer tomate é normal. Não, isso é uma coisa pessoal. Mas imagina, tomate quente. O que é que tem. Mas isso foi uma brincadeira. Isso foi uma brincadeira, come on. Tu levaste isso a peito, estás a ver? Será que Foi uma brincadeira. Será que foi? See, I don't trust you there. Era como salada quente. Estás-me a ver a aquecer salada? Sim, estou. O problema é isso. O problema é que eu estou. Não. O problema é que Não, eu estou aqueço a mesmo. salada com o tomate, não só a salada. Estou a brincar. Estão a ver, pessoal. O problema é que ele não está a brincar. Eu sei que no fundo ele não está a brincar. Eu nunca fiz isso, nunca farei isso. Ele comeu manga com sal, pessoal. Mas isso foi porque me deram a provar. E tu continuaste a comer. Não. Eu parei de comer. Eu parei de comer, eu não gostei. E o McDonald's ensopado? Adoraste? Amaste? Repetias? Imagina, eu paguei para aquilo, eu não ia deitar fora. Olha, estava ensopado. Porque imagina, eu tinha pegado o takeaway. E entretanto, aquilo no meio do caminho, a Coca-Cola Foi isso. não se foi, mas caiu Para cima além do- de ensopado, era ensopado de Coca-Cola. Incrível, mano. Não, ou era Fanta, agora não sei. Não, acho que era Fanta. Epá, imagina, pronto. A bebida caiu para cima do hambúrguer e eu tive que comer aquilo. Delicious. Não foi a minha proudest... The best meal. decision you ever made. Não foi a minha proudest meal. Só comi porque pronto, paguei para aquilo e não ia deitar para o lixo. Pá, estava ensopado. De qualquer maneira, cá dentro depois ia ficar tudo misturado. Ia dar um bocado ao mesmo. A diferença é que ia estar a comer
The taste, it doesn't taste the same. It doesn't, mas pá, é o quê? Infelizmente eu nunca vou confiar nos teus gostos alimentares. Aí, imagina, mas isso foi bem excepcional, não é como se eu hoje acordasse, olha, quero um Big Tasty e uma Fanta. Entretanto saio e meto a Fanta para cima do... Chegaste a provar a Pepsi de Oreo? Cheguei e parece um concentrado enorme de açúcar com sabor a Oreo. Portanto, gostaste? Não gostaste? Não gostei, não gostei. É muito doce, mas ao mesmo tempo falta-lhe sabor. Eu não sei explicar, mas sinto mais o sabor principal é Oreo. Ah, ok. Cheio de açúcar, é estranho, é estranho. Ok. E ainda assim sinto a falta de sabor. Sinto que falta alguma coisa, por assim, melhor dizendo, yeah. Ok. Não aconselho. Se tivesse que dar uma rating, 2 de 10, francamente. E só não dou 1 porque pronto. Porque não quero, porque tecnicamente é 1. Próprio só o design da caneta. Esquece, só o design é que safa, sinceramente. True. Se pensar bem, não, pronto, vá. Está chill, está chill. Bom, acho que fizemos a volta toda. Fizemos puta de volta. Honestamente, Grande volta. teríamos que parar este podcast para algum lado porque a gente poderia falar. Mas é isso, eu não sei o que é que está a chegar aqui até ao fim, porque quem chegar, comentem, olha... eu ia dizer uma palavra, mas a palavra é nossa, portanto... Olha, comentem som da semana, não sei. Bom, com isto despeço-me. Despede também. Não, tu estás despedida. Depois desse comentário tu estás despedida. Portanto, aproveitem este solzinho agora que tem andado a aparecer. Vai desaparecer para o resto da semana. Tchau! Não vai nada. Este bom tempo, pronto, aproveitem para ser criativos ou só para aproveitar com o pessoal à vossa volta. Ou sozinhos, não sei. Solo, coisas também são fixes. Coisas feitas sozinhas também são fixes, então pronto. Vejo-vos para a semana e I'm a matcha nigga now. Fui!